E nessa hora, nesse dia tão maravilhoso, que é um dia de terça-feira da MCM, eu fico muito feliz em estar com os irmãos nesse momento de comunhão, que é a MCM. Então, meus irmãos, eu vou orar no momento, vou ler um versículo da Palavra de Deus, que se encontra no Salmo 23. Vou orar primeiro. E aí? Santo Deus maravilhoso, Pai, nós te louvamos, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, por essa reunião, por esse momento tão sagrado que é a MCM, que se prepara, todos, meu Deus, unidos em oração. Pai, abençoa cada um deles, ó Deus, abençoando cada momento da vida deles, ó Pai, delas, ó Pai, sejam abençoadas pelo Teu poder. Meu Deus, seja um dia de paz, uma tarde de salvação, em nome de Jesus. Vou ler o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigere a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, pelo amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara, Teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Agora vamos dar seguimento ao culto, com louvores, a pregação, a pessoa que vai orar, e também agradecer à irmã Soninha pelo convite, pela honra que eu tive de receber esse convite para dirigir o culto da MCM. Obrigado, viu, irmã Soninha? Que Deus continue te abençoando. Em nome de Jesus. Obrigado e amém. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei, filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento me acalmou, o medo brindou, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, o meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ouço o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me guardará. Seu sonho? Sonhar é ter um anseio vivo, constante, intenso. Há uns anos atrás, perguntaram ao meu pastor, quando vivíamos um avivamento missionário, qual era o meu segredo como promotora de missões. A resposta dele foi que meus olhos brilhavam quando eu falava de missões. Fiquei muito feliz quando ele me contou, mas eu nunca vi os meus olhos brilharem. Eu via os olhos das crianças brilharem quando o termômetro chegava lá em cima no dia do encerramento de missões. Eu via os olhos dos meus filhos brilharem, do meu marido. Eu via os olhos dos meus irmãos brilharem quando faziam um alvo pela fé, entregavam o seu alvo. Eu via os olhos dos meus irmãos brilharem na associação quando enchíamos 2 ônibus para ir para o acampamento de promotores. Eu vi os olhos daqueles jovens brilharem, vindo à frente no apelo para a vocação. Eu não vi os meus olhos,
mas eu vi os olhos das crianças no sertão clamando por misericórdia. Eu vi o nosso Brasil, a Amazônia, com mais de 10 mil comunidades sem nenhuma igreja evangélica. Eu vi os presos, os surdos, os índios clamando pela graça de Deus. Ao mesmo tempo, eu vi o Senhor nos conduzindo para a mobilização voluntária nas juntas de missões nacionais. Hoje coordenamos a mobilização voluntária no Brasil. Um grande desafio quando temos ainda milhares de igrejas que não se envolvem com as nossas juntas missionárias. Há uns dias atrás, uma amiga me perguntou: Silvana, qual o seu sonho? A minha resposta foi: meu sonho é ver 100% das igrejas batistas envolvidas. Nós podíamos ter muitos barcos na Amazônia, podíamos ter aparelho de mamografia, ultrassom, raio-x, podíamos ter muitos radicais, todos equipados com botes, podíamos ter várias lanchas rápidas, podíamos ter até avião para chegar nas comunidades ribeirinhas distantes, nas tribos indígenas, podíamos ter muitos ônibus no sertão espalhados com equipamentos médicos odontológicos, podíamos ter muitas cristolândias em todas as capitais do Brasil, podíamos ter crianças tiradas das ruas com projetos de orquestra. Ela me disse: mas e um sonho pessoal? Eu fiquei constrangida porque eu não consegui pensar rápido num sonho pessoal. Quando eu cheguei em casa, eu perguntei ao meu marido: amor, qual o seu sonho? Ele me disse: meu sonho é ver 100% das igrejas envolvidas. Meu sonho é passar um mês com gerentes, atendendo como médico. Meu sonho é ver o sertão com equipamentos médicos, com ônibus, barcos na Amazônia, é poder atender aquele povo, é poder falar de Jesus. E eu disse: mas e um sonho pessoal? Ele ficou sem resposta e eu sabia o que ele estava sentindo. Com isso eu passei algumas noites com Deus e Deus trouxe ao meu coração que esse é um dos grandes segredos da mobilização. Não há nenhum problema em ter sonhos pessoais. A questão é que eles jamais nos trarão satisfação plena e alegria completa. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, quando nós sonhamos com as coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Querido promotor, quando você sem querer, sem perceber, começar a sonhar mais com as coisas de Deus do que com as suas coisas, os seus olhos brilharão. Mas nunca queira enxergar os seus olhos brilhando, porque o dia que você olhar para si, eles apagarão. Uma novidade para anunciar, um presente toda a gente vai ganhar, mas não é brinquedo nem dinheiro não, é esperança de salvação. Para todo tempo Ele é o amor,
A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs amadas da MCM. Saudade de vocês, mas graças a Deus já tenho matado a saudade de alguns que a gente tem encontrado aí no culto da nossa igreja Batista Sião. Eu queria caminhar com vocês um pouquinho na mensagem dessa tarde para falar um pouco de mulheres anônimas. Anônimas porque os seus relatos, os seus feitos, a sua aparição nos registros da Bíblia não trazem seus nomes. Não sabemos quem são essas mulheres, dando margem a ser colocada qualquer nome. Cláudia, Joana, Beth, Raquel. Então, essa mulher anônima pode ser qualquer uma de nós. Eu queria destacar algumas. Se eu fosse dar um nome, pudesse não que eu posso, né? Se eu fosse dar um nome a essa mensagem, eu daria mulheres de verdades, mulheres comuns. Porque a Bíblia também traz mulheres como Raquel, como Débora, como a rainha Esté. Então, ou sendo rainha, ou sendo juíza, ou sendo profetisa, essas mulheres foram mulheres que trouxeram na sua história uma força. Não foram mulheres comuns, foram mulheres que saíram à margem de uma sociedade patriarcal e fizeram a sua história e deixaram seus nomes registrados. Mas as mulheres anônimas, mesmo sem deixarem seu nome escrito, a sua história teve uma força tão imensa que nós podemos nos encaixar nas suas histórias. Porque foram mulheres comuns, assim como eu e você. Então eu queria primeiro que você refletisse sobre a seguinte pergunta: quem é você? Quem é você, mulher? Você sabe a sua identidade em relação a Cristo, em relação a Deus, o seu Senhor? Então eu queria que você estivesse pensando sobre isso enquanto você vai ouvindo sobre essas mulheres. A primeira mulher que eu gostaria de falar era da mulher samaritana. Aquela mulher que o Senhor marca o encontro com ela, tira todo mundo de cena, marca o encontro com ela no poço para dar a ela de beber, da água da vida. Uma mulher que só poderia pegar a água na fonte ao meio-dia. Aonde as mulheres mais recatadas, as mulheres de família, estavam nas suas casas, mas ela, por ser samaritana, por ser discriminada, só podia pegar água no poço no horário que o sol estava muito forte, no horário de meio-dia. Mas Jesus veio ao encontro dessa mulher e resgata essa mulher. A mulher samaritana era uma mulher incompreendida. Era uma mulher que já tinha tido vários maridos e o que ela estava agora também não era dela. Mas Jesus entra na história dessa mulher, conhecida como a mulher samaritana. A mulher incompreendida. E essa passagem está em João 4, de 7 a 18. E Jesus, ele muda a história daquela mulher. Aquela mulher entra como uma mulher samaritana, como uma mulher discriminada, e ela sai dali para falar de Jesus como uma missionária do Senhor. Essa mulher samaritana poderia ser qualquer um de nós. A mulher samaritana representa a mulher que é incompreendida. Muitas mulheres sofrem porque não conseguem realizar seus sonhos e fracassam em tentativas que resultam em decepções. A mulher samaritana era uma mulher que ela tinha várias decepções e ela não se deixava vencer. Ela ia tentando com um homem, tentando com outro, porque ela tinha esse desejo de realizar o seu sonho. Mas somente depois que ela encontra com Jesus, a mulher consegue ser feliz de verdade. Porque Jesus entra na vida dessa mulher e sacia a sede dessa mulher. Então, quem é essa mulher samaritana? Quem de nós podemos nos identificar com essa mulher? Aonde o Senhor tem saciado a nossa sede? O que temos buscado em coisas, em pessoas, em situações que precisamos chegar no poço, trocar aquela água natural, aquela água humana, aquela água corriqueira pela fonte de água da vida? Então a mulher samaritana, ela deixa esse legado na sua história,
que ela passa a ser compreendida nas suas necessidades pelo Senhor. Uma outra mulher que eu gostaria de destacar aqui é a mulher repudiada, a mulher adúltera. Onde estava o homem que adulterou com aquela mulher? Não aparece, não é verdade? Os fariseus querendo pegar Jesus e colocar Jesus numa saia justa, chega com aquela mulher, provavelmente como a gente vê em encenações, com o povo ao redor daquela mulher, gritando, falando palavras horríveis, e aquela mulher jogada no chão aos pés de Jesus para que Jesus validasse a condenação que a lei ordenava, que ela deveria ser apedrejada. E Jesus olha para aquela mulher, olha para aquele povo, e Jesus pergunta para aquela mulher que estava sendo perseguida por conta de um pecado. Talvez o seu pecado não tenha sido adultério, no sentido de ser casada e trair seu marido. Mas talvez você seja traída. Talvez você seja aquela mulher que está sendo perseguida pela amante ou por outras circunstâncias. Quando aquela mulher pensou que seria o seu fim, Jesus olha para ela e olha para aquela multidão e diz assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E essa mulher que não deixa seu nome na história, ela entra como uma mulher que Jesus olha nos olhos dela e diz assim, ó, vá e não peques mais. Jesus perdoa. Jesus tira aquela perseguição, aquela placa, aquele estigma que agora estava sobre ela de mulher adúltera, uma mulher que teria que morrer apedrejada, e diz, vá e não peques mais. E coloca aquela sociedade no mesmo patamar, porque ele diz assim, vocês se acham justo? Quem não tem pecado aí, pode atirar a primeira pedra. E aí o povo cai na sanidade de que todos estão na mesma situação, que eles não são melhores do que aquela mulher. Jesus, ele entra e defende aquela mulher. Uma terceira mulher que eu queria falar era a mulher viúva. Aquela mulher pobre que dá tudo que tem. Naquele tempo não existia uma previdência social, mas as viúvas elas tinham que aprender desde cedo a depender da provisão divina. E aquela mulher, por depender da provisão divina, ela dá tudo que ela tem. E aí o Senhor percebe a grandeza, percebe a dependência, a fidelidade daquela mulher. E ela entra para a história, não pelo seu nome, mas pela sua atitude. A viúva pobre deu tudo o que tinha porque conhecia o poder provedor de Deus em sua vida. E aí eu quero abrir um parêntese aqui. Nós sabemos que a Bíblia fala o quê? Que a igreja tem que cuidar dos órfãos, das viúvas. E como está esse cuidado? Toda mulher que é viúva, ela sabe muito bem, mesmo sendo jovem ou já sendo de idade avançada, a luta, as demandas que é para se manter fiel ao Senhor, fiel à sua casa, suprir as suas necessidades diante de uma sociedade atual. Imagine naquele tempo, as mulheres viúvas naquele tempo, se ela tivesse um filho, a herança quem administrava era o filho. Se ela não tivesse filho, ela não poderia tocar na herança. Alguém tinha que ser dado como um tutor, porque a mulher não era contada, a mulher é incapaz. Então, a mulher viúva citada aqui na Bíblia é uma mulher que aprendeu a depender totalmente do Senhor. A depender totalmente do Senhor. A quarta mulher que eu quero falar é a mulher do fluxo de sangue. Talvez a mulher do fluxo de sangue seja uma das mais pregadas, das mais comentadas. Todas nós mulheres sabemos que não é fácil esse período, né, que a mulher passa todo mês. Agora, a gente sempre que fala da mulher do fluxo de sangue, a gente fala, imagine ficar 12 anos nessa situação, onde ela era colocada como uma mulher repudiada, era uma mulher, repudiada não, desculpe, é uma mulher impura.
ela não tinha condições de estar na sociedade, ela não tinha condições de estar com a sua família, ela não tinha condições de estar em nenhum lugar, ela tinha que viver isolada, e foram 12 anos de isolamento. E essa mulher rompe com o decreto daquela sociedade, e pela fé ela se move e vai até o Senhor. E quando ela vai até o Senhor, ela recebe a sua cura. Então, quantas vezes eu e você, enquanto mulher, temos que viver com situações hormonais, com doenças de caráter feminino que só as mulheres têm, e muitas vezes somos incompreendidas pelos nossos maridos, pelos homens da sociedade. Mas eu quero te dizer que a mulher do fluxo de sangue, ela entra na nossa rota para dizer pra gente que há uma possibilidade de cura, que nós podemos vencer tudo isso através da fé, de pegar todo o resto de energia, de força, de vigor que possa ainda existir em nós e caminhar, romper com os obstáculos que a sociedade nos impõe e chegar até Cristo e recebermos a nossa cura. Uma outra mulher que eu quero falar é da mulher encurvada. A mulher encurvada, toda vez que eu leio esse texto, que eu me lembro desse texto, eu me lembro de uma senhora que sempre ela está na Piedade, aqui em Salvador, e ela é literalmente curvada. Ela anda com o rosto voltado para o chão. E quando ela senta, fiquei reparando ela da última vez, ela cansou assim, se sentou no banco da praça, ela se senta, parece uma pessoa normal, mas quando ela levanta, o tronco dela não se ergue. E Jesus, quando estava na sinagoga, viu aquela mulher e se aproximou daquela mulher e repreendeu um espírito de enfermidade que fazia com que aquela mulher estivesse encurvada. Muitas vezes é uma enfermidade normal, uma enfermidade realmente que o corpo desenvolve, porque a mulher naquela época, e hoje não é tão diferente, a mulher ela carregava muitos cântaros de água para encher as talhas. A mulher ia amassar o trigo, a mulher ia fazer o pão, a mulher ia produzir tudo. A gente vê que as mulheres, quando sustentavam o ministério de Jesus, chegavam aqueles homens, eram 12 discípulos, Jesus e mais alguns que sempre chegavam, e a mulher está sempre dentro de casa, trabalhando, produzindo. Então era uma mulher que muito trabalhava, que muito se desgastava na família. E olha que ela não era contada, nem ela e nem as crianças. Então todo aquele serviço era um serviço muito pesado, muito braçal. E essa mulher era encurvada, mas a Bíblia deixa claro que era um espírito de enfermidade. Jesus vai lá e repreende. Quantas de nós estamos encurvadas? Ou por enfermidade, ou pelo labor da vida, pelas lutas familiares, por tantas coisas que vai nos encurvando, que a gente não se olha mais. A gente não se admira mais, a gente não chega mais ao espelho para ver realmente quem nós somos. A esposa de pastor nem tem nome, é a esposa do pastor A, B, C, Y, Z, mas não tem seu nome. Muitas vezes é a mãe de fulana, você é a mãe de fulano, você é a mãe de ciclano, você não tem nome. Por isso que eu perguntei logo lá no início, quem é você, mulher? Precisamos saber quem é a nossa identidade, quem nós somos diante do Senhor, porque todas essas mulheres que só está registrado as suas lutas e também as suas vitórias, elas perderam a sua identidade, elas passaram a ser conhecidas como a mulher do fluxo de sangue, como a mulher encurvada, como a mulher samaritana, mas por trás dessas mulheres tinha uma real identidade. Uma outra mulher que eu quero falar é da mulher da sogra de Pedro. A sogra de Pedro, provavelmente ela só é citada porque ela era a sogra de Pedro, um dos apóstolos, um dos discípulos de Jesus. Aqui fala de uma febre, geralmente as pessoas falam assim, tá com febre, como se fosse uma coisa boba, mas eu creio que essa febre da sogra de Pedro foi uma febre muito forte, muito alta, a ponto de levar Jesus aí, colocar as mãos e curá-la. Mas o que me chama a atenção é que essa mulher reconhecida pela sogra de Pedro, ela era uma serva do Senhor. Assim que ela recebeu a cura, ela voltou para a sua posição de serva e começou a trabalhar e começou a fazer todas aquelas tarefas domésticas para servir o mestre e a todos que acompanhavam o mestre. Já caminhando para o final, eu queria pensar com você.
Ninguém é invisível para Deus. Nenhuma mulher é invisível. Nenhum ser humano é invisível. Nenhuma criança que não era contada naquele tempo era invisível. Mas eu queria que você refletisse. Infelizmente, as mulheres não eram nem contadas naquele tempo. Isso está registrado em Mateus 14, 21 e 15, 28. Mas Jesus, ele entra na história da mulher para revolucionar. Ao dar atenção às mulheres, ao parar e perguntar quem me tocou. Ao estar escrevendo na areia e uma mulher ser lançada aos pés dele para que fosse apedrejada, e parar e dar atenção e colocar todos os seus acusadores no pé de igualdade e perguntar quem não tem pecado atira a primeira pedra. Jesus, ele se colocou como um revolucionário. Ele tira a mulher da margem. Ele tira a mulher do caminho, ele tira a mulher daquele lugar de escravidão, muitas vezes, que só estava ali para cuidar dos afazeres domésticos, para dar filhos, para reproduzir, para dar filhos aos seus maridos. E a gente sabe que naquela época o homem poderia ter 2, 3, quantas mulheres ele pudesse sustentar. Jesus vem, tira essa mulher dessa condição de obscuridade e dá voz. Eu costumo dizer que Jesus dá empoderamento a essa mulher. Então eu não preciso participar de nenhum movimento feminino, seja lá qual for o nome, porque se no Antigo Testamento eu tenho uma sociedade patriarcal que vai tirando a condição dessa mulher, onde estava essa mulher na formação de toda aquela sociedade, Jesus, ele vem, ele entra nessa nova aliança resgatando esse lugar que a gente deixou através de Eva. Ele agora dá essa condição à mulher de trabalhar para ele, né? Paulo vai falar de Priscila, Paulo vai falar de como as mulheres ajudaram a ele no ministério, de qual foi a importância dessa mulher. Então, Jesus, ele traz essa notoriedade para a mulher, essa visão para a mulher. Coloca essa mulher em posição de honra. E nós, enquanto mulheres, nós precisamos saber disso. Por isso que eu perguntei, quem é você? Você sabe quem é você? Para Deus não existe mulher anônima. Deus, ele te conhece. Deus, ele sabe da sua luta. Deus, ele sabe do seu labor. Deus, ele sabe daquilo que você tem passado. E quando Jesus, ele entra na história das nossas vidas, assim como foi na história dessas mulheres anônimas, ele muda a história. A mulher samaritana entra como uma mulher samaritana, uma mulher que era desprezada, uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e de repente ela sai como uma missionária. A mulher do fluxo de sangue, ela sai não só com a sua cura, mas ela sai como uma mulher que tocou em Jesus a ponto dele sair virtude. Ele não liberou a virtude foi arrancada pela fé que aquela mulher teve. A mulher encurvada, depois de anos, ela se ergue e ela consegue olhar para a sociedade de frente. Isso é um Deus, nós servimos a um Deus que nos resgata. Nós servimos a um Deus que nos liberta. A mulher cananeia, eu não falei aqui da mulher cananeia, a mulher cananeia foi uma mulher que ela diz assim, não, Senhor, a minha filha está miseravelmente enferma. E Jesus diz assim, os discípulos dizem, despede essa mulher porque ela já vem gritando. E Jesus diz, olha, eu não posso dar os pães que é dos filhos aos cachorrinhos. E ela diz assim, não, realmente os cachorrinhos comem, os cachorrinhos provam das migalhas desse pão que sai, que cai da mesa do meu Senhor. E por conta dessa humildade, por conta dessa luta que essa mãe se humilhou, se despojou de toda vaidade diante daqueles homens, diante de Jesus, para dizer, cura minha filha, porque ela está miseravelmente enferma. Ainda que eu não possa sentar à mesa, porque ela era considerada também uma mulher indigna, porque ela era de outro povo, ela disse, não, eu posso comer das migalhas. E o Senhor não deu só migalhas a ela. A história dela, nós lemos hoje.
de uma mulher que luta pela sua família, de uma mulher que luta pelos seus filhos, de uma mulher que luta pelo seu lar. Então eu quero trazer na tarde deste dia para você, que você compreenda que você não é qualquer coisa. Você não é o que o seu filho diz que você é, quando ele lhe diz que você é uma péssima mãe, que você não presta. Quando você ouve essas palavras pejorativas, não receba. Quando seu marido não te olha como deveria, não te admira como deveria, não receba. Não podemos receber títulos, não podemos receber adjetivos que não nos pertencem. Você precisa saber quem é você diante de Deus. Não sei se você se identificou com uma dessas 7 mulheres. Eu não sei como você está se identificando, como você está se enxergando, mas eu te chamo hoje, pelo poder da palavra, a chegar à frente do espelho depois de ouvir essa mensagem e olhar para você e sair dos escombros que a vida foi colocando dentro de você, te encaixotando muitas vezes. Porque você, antes de ser filha de quem você é, do seu pai biológico e da sua mãe, antes de você ser irmã, antes de você ser esposa, antes de você ser mãe, avó, amiga, você é mulher. Quando você nasceu, ou pelas mãos do médico, ou pelas mãos de uma parteira, que pegaram essa criança, disseram, é uma menina. E a menina cresceu e se tornou em mulher. E Jesus nos convida para sermos mulheres de Deus. Essa é a nossa identidade. A identidade de filha do Deus vivo. A identidade de serva do Senhor. A identidade de mulher do lar. Mulher que edifica a sua casa. Mãe que cria. Mesmo nesse tempo tão difícil de criar, de gerar, de ensinar, de educar. Porque a sabedoria que buscamos não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria que está lá em Tiago, que vem do alto. Então, para tudo e para todas as áreas da nossa vida, essa mulher profissional liberal, essa mulher que é empreendedora, essa mulher que acorda cedo, como uma mulher de provérbio que vai, que faz as coisas, que traz o suprimento, que ajuda o seu esposo, que dá o seu melhor, que não é perfeita, que sangra todos os meses. E aquelas que já pararam de sangrar, que continuam sangrando através da oração, através da dedicação, colocando no joelho e nas mãos do Senhor, no altar do Senhor, a vida dos seus filhos, dos seus netos, da sua família. Entenda na tarde deste dia que você é uma mulher de Deus. Que Deus te chamou não para ser anônima. No reino espiritual nós não podemos ser anônima. No reino espiritual nós temos que nos levantar na força do Senhor para construirmos o legado pelo qual o Senhor nos confiou enquanto mulher. Então eu quero que você compreenda a importância que Deus ele te dá, ao ponto de enviar o seu filho para nos salvar e para colocar a mulher em posição de honra. Em posição de honra. Quando Jesus entra para a história, ele traz a mulher com ele para um lugar de honra. Ele nos restitui daquilo que Eva fez lá na frente, lá atrás, ao desobedecer à voz do seu esposo e, consequentemente, ao do Senhor. Que possamos ser mulheres honradas, que possamos buscar sermos mulheres sábias, que possamos buscar diante de Deus conhecer a nossa identidade. Feche seus olhos, eu gostaria de encerrar com oração. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por essa palavra. E eu quero te pedir, Senhor, visita agora cada uma dessas mulheres que nos ouvem. Filhas, mães, avós, jovens, adolescentes, anciãs, não importa, Senhor. Somos mulheres. Somos mulheres, meu Senhor, MCM. Somos mulheres comprometidas contigo. Somos mulheres, meu Senhor, que necessitamos a cada manhã da tua misericórdia, do teu renovo, da tua graça. Mas eu oro especialmente pelas mulheres, meu Senhor, que nesse momento se sentem só. Se sentem anônimas, meu Senhor, mas não é nem para o mundo.
é dentro da sua própria casa, com seu filho, com seu esposo, com a sua família. Que elas possam perceber, Senhor, a partir de hoje, Pai, que independente de como os outros nos veem, ou as placas que são colocadas em nós, os títulos, meu Senhor, muitas vezes pejorativos, que essa mulher possa compreender que o teu olhar é um olhar diferente e que o teu olhar é que importa. Como o Senhor nos vê, como o Senhor a vê e o que o Senhor tem projetado para ela e para todas as mulheres é o que importa, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos visita e traz sobre nós, meu Senhor, o renovo, a cura, a autoestima vinda do Senhor, o reflexo, o brilho de Cristo sobre a nossa face. Pelo poder que há no nome de Jesus que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo continue te abençoando e que a paz do Senhor possa estar guardando a nossa mente, o nosso emocional, no nome de Jesus. Deus abençoe. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todas as irmãs. E que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome do Senhor Jesus. Amém.